Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro e muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso e a orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. E quando a angústia revolta, eu não acho a porta, não vejo a solução. É Ele, o amigo adorado, que está sempre ao meu lado e me traz a consolação. Se choro ou preciso socorro, a Ele recorro e por feliz me dou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Vamos iniciar o nosso estudo do Evangelho à luz das palavras de Hamed, que trouxe para nós uma visão nova para podermos ter uma nova forma de viver. E é muito interessante o nosso capítulo de hoje. Nós vamos estudar aquilo que realmente Hamed trouxe para nós. Temos aqui o nosso livro para trazer uma nova forma de viver para todos nós. Hoje, vamos trabalhar o capítulo 48, falando de subpersonalidades. E ele começa com a passagem de Zaqueu. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era de baixa estatura. Correu então à frente e subiu no sicômoro. Sicômoro é uma árvore da época, para ver Jesus que iria passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, levantou os olhos e disse: Zaqueu, desce depressa, pois hoje devo ficar em tua casa. O que isso vai representar para essa questão das subpersonalidades?
Ele fez uma analogia bem interessante. Vários fenômenos psicológicos e emocionais são presentes nas nossas atividades, ficam rondando a nossa casa mental e muitas vezes nós fazemos algumas coisas que não compreendemos, que nos surpreendem. Caramba, por que eu falei assim? Por que eu tenho tanto medo disso? Por que eu tenho receio daquilo? Porque a gente desconhece aquilo que está dentro do nosso interior. Temos crenças inadequadas. Então, por desconhecermos o nosso interior, por termos crenças inadequadas, a gente se surpreende com alguns comportamentos nossos. Para nós entendermos o funcionamento da nossa vida íntima, precisamos silenciar o nosso interior, não sentir medo de olhar para dentro de nós, sondando as nossas profundezas. Precisamos enxergar muito além da chamada visão normal, ultrapassar as fronteiras da imposição das autoridades intelectuais egocêntricas, que ficam comandando o espetáculo que a gente tem que fazer. Isso significa fazer um constante exercício, um pensamento reflexivo. Aquele reino que vai nos trazer ideias, novidades, o que está acontecendo comigo? Por que eu agi assim? Por que eu estou vendo a vida dessa maneira? Então, isso são pensamentos reflexivos que vão ultrapassar aquelas fronteiras que somos obrigados a nos limitar em função de comandos internos e externos. Está lá Zaqueu, no alto do sicômoro, e Jesus pede, então, para ele descer. Zaqueu é o protótipo do nosso desejo de ver. Todo mundo quer ver além, quer penetrar no mundo, quer transpor as barreiras, quer percorrer de uma extremidade à outra, para poder discernir melhor o que acontece além do que a gente está vendo aqui, a transcendência da vida. A gente não vê, aí não acredita. Ele procurava ver quem era Jesus, mas ele não conseguia por causa da multidão, pois era de baixa estatura. A personalidade que mostramos aos outros como real é muitas vezes uma variante da nossa realidade interna. Zaqueu está representando a nossa realidade interna, mas com a máscara que a gente está mostrando fora. A gente não consegue enxergar. Então, ele também não conseguia enxergar além, porque era baixo, tinha que subir na árvore. Muitas vezes, a nossa personalidade, como não quer ultrapassar a máscara, ela também não consegue ver a nossa realidade interna. Nós chamamos essa personalidade que está se mostrando, que não é a nossa realidade interna global, de subpersonalidade. Então, Zaqueu seria uma subpersonalidade que não poderia ver Jesus porque estava transposto por uma máscara. Ele precisou ir lá em cima. Com essa subpersonalidade, quer dizer, com a proposta de Zaqueu em baixa estatura, ele ia interpretar Jesus da maneira que ele quisesse. Então, ele teria julgamentos, pontos de vista, ideais, pensamentos, positivos ou negativos, trazido por essas forças, dessas estruturas energéticas que estão agindo dentro da nossa estrutura psíquica. Essas estruturas se movimentam no nosso halo mental. São animadas por uma atividade muito intensa, porque elas se movimentam o tempo todo, observam, olham daqui, a curiosidade dali, estão sempre mexendo e sendo mexidas com a nossa vida. São chamadas de subpersonalidades, personalidades parciais, formas de pensamento, são denominações dessas estruturas energéticas. São aspectos do ego e que podem ser conhecidos como persona. E a gente toda hora tem uma persona para olhar, para atuar, para perceber. E a gente observa a vida com essas personas, que podem ser alguma coisa positiva, mas também pode nos levar a atitudes negativas.
são discursos internos que ficam falando conosco. Estão sempre prontas para influenciar nossas condutas de uma forma determinante, sempre que houver condições de receptividade. A receptividade é ou um estímulo externo que está captando, que está influenciando, ou internamente, porque eu estou deixando aquilo ali emergir do meu inconsciente. E são, muitas vezes, tão determinados que apagam a nossa, realmente, personalidade real. Então, a multidão que impedia Zaqueu são essas várias personalidades ocultas que impedem que a gente veja com lucidez aquilo que está ao nosso lado. Então, os recados da alma, aquela alma sincera, real, não chegam à nossa consciência porque essas personalidades, essa multidão, impede da gente escutar. A baixa estatura representa a limitação egóica que vivemos. A gente tem, muitas vezes, aparatos psíquicos de orgulho, de vaidade, e isso abaixa a nossa estatura, quer dizer, abaixa nosso nível de percepção e de consciência para a vida. Quando nós nos identificamos com alguma dessas personalidades, as nossas percepções ficam definidas por ela. Não são visões autênticas. A nossa visão fica limitada, porque fica fixada nessas crenças internas que vêm com essas subpersonalidades. Mas é preciso alcançar a posição superior. Se ele quiser ver Jesus, ele não tinha que subir no sicômoro? Pois é, nós também. Se quisermos ver o que tem atrás dessas máscaras, dessas subpersonalidades, nós temos que alcançar uma posição superior. Significa que temos que sair do nivelamento psicológico, daquele lugar comum, né? Daquele lugar estacado da nossa personalidade, não deixarmos dominar pelas convenções sociais, que impõem, muitas vezes, a que a gente fique sempre no mesmo nível psicológico. As ocasiões que fazem essas convenções sociais nos dominarem vão impermeabilizando a nossa mentalidade, e aí a gente fica nivelado. Muitas subpersonalidades são criadas na fase infantil, outras vêm até de vidas anteriores. Em determinadas épocas, pode ter uma função útil, defensiva. Vamos dar um exemplo. A criança de 5 anos, ela precisa da atenção dos adultos. E aí ela manipula. Ela percebe que a manha faz com que todo mundo olhe para ela, então ela começa a usar a manha, a manipulação. Aí ela vai suprir a necessidade dela de atenção e carinho. Ela forja aquele modo imperceptível que o adulto cai na rede, né? Aquele comportamento birrento, chorão, porque ela quer ser notada, ela quer ser ouvida pelos pais. Mas é uma criança de 5 anos, ela precisa dessa atenção dos pais. Se nós colocarmos alimento nessa manipulação, o que vai acontecer? Ao tornar-se adulta, ela vai continuar manipulando as pessoas com esse tipo de atitude. Vai obter cuidados, para obter zelos, para obter atenção, né? Para obter seguidores naquilo que ela quer que aconteça. Mas, na verdade, ela não está sendo sincera. A pessoa não está sendo espontânea, ela está usando dessa máscara da subpersonalidade, essa persona que ela percebeu que é o que dá sucesso. E isso está contra os princípios vitais de qualquer relação humana. Olha ali o adulto e a criança. Olha a diferença. Uma criança fazendo uma birrinha e o adulto fazendo birrinha. Não dá. Então, embora o papel manipulador tenha sido proveitoso no período da vida da criança, de garantir reconhecimento, o amor das pessoas, se ele for perpetuado na idade adulta, causará desencontros, raiva, falsidade no convívio com os semelhantes. Essa atitude pode impedir de encontrar formas maduras e saudáveis de convivência. Manipulação é entre os muitos padrões comportamentais adquiridos nesta ou em outras existências.
E a subpersonalidade manipuladora é uma das inúmeras facetas do ego construídas ao longo da vida. Então, muitas vezes, essa manipulação já vem, foi como ela ganhou no passado liberdade, ou como ela ganhou o poder, como ela ganhou várias coisas que ela acha que deve persistir nesta nova encarnação que está vivendo. Então, nós ficamos aprisionados. Nós ficamos aprisionados pelas nossas próprias criações. Mas a gente precisa estar liberto das próprias criações. De acordo com a corrente mental que nós idealizamos, nós vamos ficar ou prisioneiros ou vamos ficar libertos e vamos continuar criando novas coisas. O que a gente precisa distinguir? Traços característicos dessas personalidades parciais. Quando nós nos identificamos com alguma delas, nós podemos nos debilitar, prejudicar nosso crescimento espiritual e emocional. Vamos ver uma forma simples, um entendimento de algumas facetas da nossa subpersonalidade. Nós podemos denominá-las de forma figurada, utilizando aqueles conteúdos psicológicos. A narcisista, a magoada, a aconselhadora, a ferina, a manipuladora, a impecável, a sistemática, a sabe-tudo, a candura, a salvadora, a Marte, a super-heroína, a sempre certa, e assim sucessivamente. Quem não conhece uma pessoa que tem um ou outro aqui desses comportamentos e que com esses comportamentos consegue a atenção de uma porção de situações na vida? É importante acolher nossa subpersonalidade. Por quê? Ela faz parte da nossa trajetória de vida. A gente não pode expulsar a subpersonalidade da nossa vida. Ela é integrada ao nosso interior, ao nosso conteúdo, né, espiritual. Seja quais forem as subpersonalidades, a maligna, a ferina, a magoada, blá, 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 elas precisam de aceitação e cordialidade para elas aceitarem se integrar. Mas eu preciso de uma ferina, por exemplo. Mas muitas vezes essa ferina, ela conquistou essa ferina num papel de poder. E naquela época, quem era poderoso era aquele que era mais fera, que era mais malvado. Mas ela aprendeu a ter poder. E agora eu preciso ter poder sobre a minha vida. Eu só não preciso ser ferina, mas não preciso fazer mal. Então eu tenho que aceitar cordialmente aquela força de poder para hoje poder ter poder e segurar a rédea da minha vida. Sem aí outras situações vão fazer com que essa ferina seja também caridosa, seja também cordial. Aí é a integração e a educação da sociedade, da família, que vão fazendo com que essas facetas comecem a se modificar. Elas podem nos mostrar as tarefas que ficaram inacabadas. Caramba, eu não sei, estou sempre agressiva, estou sempre fazendo mal às pessoas. O que aconteceu? Por que essa personalidade toda hora está vindo à tona? E aí eu tenho que fazer uma análise para não ficar perpetuando aquele padrão do passado que criou a ferina, né? Que criou a manipuladora. O que é isso? O que eu preciso? Hoje eu não preciso disso para aprender a dominar minha vida, a dominar um grupo, a ter uma liderança. Aí vai nos indicar as lições de transformação que nós precisamos. Essas lições íntimas que vão fazendo com que essas subpersonalidades se integrem. O desenvolvimento de uma pessoa sadia vai exigir a consciência de si mesma. Consciência de refletir sobre si próprio, sobre sua condição, sobre os seus processos interiores. E essa autoconsciência vai nos dar habilidade para fazer a diferença, para identificar os conteúdos específicos e conseguir alterá-los, melhorá-los, renová-los. Quando Jesus chegou ao lugar, levantou os olhos e disse: Zaqueu, desce depressa, pois hoje devo ficar em tua casa. Então ele trouxe Zaqueu para a realidade. Ele olhou a cara com a realidade
daquele Zaqueu que queria ficar lá em cima para poder enxergar Jesus. Jesus trouxe Zaqueu. Nós vamos trazer essas subpersonalidades para o nosso self, para que elas possam se integrar. E aí, elas não vão ter mais numa situação rebaixada, elas vão dar numa identificação com os nossos conteúdos psíquicos. Ele procurava quem era Jesus, mas ao mesmo tempo, Jesus levantou os olhos e buscou. O que caracteriza isso? É o reencontro. O que busca com a criatura que procura. Então, Jesus estava procurando. Zaqueu estava buscando. Zaqueu queria conhecer Jesus. Jesus estava procurando Zaqueu no alto da árvore. É incontestável. Todos nós um dia vamos ficar frente a frente com a nossa realidade maior. Por quê? Por sua vez, ela também está nos buscando. Então, a gente entra em contato, busca a realidade verdadeira, e ela, ao mesmo tempo, vem ao nosso encontro, e aí diz, venha, acolhe essa personalidade que poderia estar fazendo mal a gente. E a nossa realidade maior vai acolhendo essas criaturinhas que vieram de passados remotos. Quando a gente estabelece essa conexão, o self, o si mesmo, com essas figuras que vieram lá do nosso passado, nós vamos ter uma visão abundante, ilimitada, de sabedoria, de alegria, de afetividade, de coragem, de lucidez, de compreensão, amor, respeito, liberdade, desapego, compaixão, individualidade e perdão. Tudo isso vai começar a trazer as virtudes de dentro de nós e nós vamos fazer mudanças incontestáveis na nossa vida. Então, nós devemos reconhecer que o primeiro passo para a renovação das nossas atitudes é deixarmos de olhar o mundo através de uma máscara, da persona, máscara que nós apresentamos aos outros como real. E com isso, a gente finge que. Mas se nós nos ligarmos à atitude do centro, do self, nós não vamos fingir que. Nós vamos estar presentes mesmo, realmente, nas situações. Com todos os poderes, com todas as virtudes, com todas as habilidades, com todas as possibilidades que eu aprendi nas vidas anteriores. Não vou perder nada. Eu vou integrar tudo isso. A nossa pessoa que está aqui, inteira, integral. Distinguir sensação entre relacionamento com o eu pequeno e o eu real, ou seja, a alma. Então, o eu pequeno e o eu real são a nossa alma. E a gente precisa relacionar um com o outro. Então, para tirar as máscaras, é preciso conhecê-las. E para conhecê-las, vamos fazer aquele pensamento reflexivo, vamos perceber, vamos analisar que comportamento está nos dizendo, o que está faltando realmente para eu integrar essa situação ao meu dia a dia. É isso que Hamed quis trazer para a gente hoje. Um assunto que ele fez uma analogia brilhante de Zaqueu com as nossas subpersonalidades. Vamos buscar essa análise, esse pensamento reflexivo. Como está funcionando o meu íntimo? Como está funcionando o meu coração? Ou será que eu estou vivendo só das máscaras? Isso fica para você analisar. E assim, pedimos que o nosso Mestre Jesus acompanhe a todos com seus mestres de luz ao nosso lado, nos inspirando, nos acolhendo, nos protegendo, e que sintamos essa luz dourada no nosso coração. Graças a Deus.